práticas digitais, estamos gravando o nosso encontro. Terça-feira, dia 1º de junho de 2021, estamos aí retomando as atividades. Já nos encontramos aqui na sexta-feira nas aulas de MC. Para quem não estava na sexta, prazer em revê-los. Para quem estava, boa noite novamente. E vamos seguindo aqui a nossa programação, né, pessoal? Para quando nós colocamos o conteúdo aqui no período ausente, deixamos claro que na volta íamos fazer um fechamento sobre essa questão aqui dos tópicos que foram postados, né? Então, nós tivemos 2 terças-feiras e abordando aqui o contexto da convergência tecnológica, né? Algo que já faz parte do nosso dia a dia, ou seja, todo mundo hoje, de alguma forma, está inserido nesse contexto onde todas as tecnologias, em algum momento, se conectam, se comunicam e convergem para algum lugar. Que geralmente este lugar comum que as tecnologias e tudo aquilo que nós encontramos hoje no universo tecnológico se conecta, chama-se as tecnologias da informação aqui voltadas para a internet, né? De alguma maneira, em algum momento, a gente se conecta a uma rede. Então, a convergência tecnológica hoje não é apenas internet, mas são recursos que em algum momento se interligam, né? Seja um smartphone, uma smart TV, enfim, uma smart house, uma casa inteligente, um dispositivo de áudio, ou melhor, um dispositivo de automação de voz, onde você pode controlar a sua residência, um escritório ou algo do tipo. Tudo isso hoje está conectado, tudo isso hoje está ligando, né, tecnologias e permitindo que uma série de coisas aconteçam de forma um pouquinho mais prática e mais objetiva aí para a nossa comodidade. Porém, nem tudo são flores, né, pessoal? Acho que tudo, todo recurso, todo benefício que a tecnologia nos traz, ela também traz algumas questões para a gente poder refletir a respeito, né? Inclusive, sobre isso, na semana passada, eu postei uma tarefa para vocês com algumas questões reflexivas sobre esse assunto, né? Que a tecnologia, obviamente, está aí para nos auxiliar, né? Ela está aí para trazer para a gente uma série de benefícios, tá? A gente consegue tudo que nós temos para fazer hoje ganha um pouquinho mais de versatilidade graças aos recursos que a tecnologia nos oferece. Mas, entretanto, todavia, a gente precisa, em alguns momentos, parar para observar, né? A que direção isso vai, né? Como isso caminha, né? Será que toda essa tecnologia que está disponível hoje no mundo, né, ela se apresenta de forma igual? Será que o poder de investimento, digamos assim, favorece aqueles que podem investir um pouco mais? Ou isso é apenas uma questão de time, de tempo, onde todo mundo, em algum momento, passará a ter acesso às mesmas tecnologias, né? Então, para que a gente pare, né, e reflita sobre isso, embora falamos, né, de um universo tecnologicamente conectado, economicamente globalizado, porque falar de globalização não é novidade, afinal, nós já temos aí um cenário com mais de 15, 20 anos aí a respeito do cenário econômico, onde todos os países, de alguma forma, seja diretamente ou por blocos, se organizam economicamente. E aí vem a tecnologia e coloca todo mundo, entre aspas, no mesmo barco. Porém, nem todo mundo pode igual, né? Tecnologia custa caro, tecnologia tem investimento. E como fica esta, não digo desigualdade social, mas a chamada desigualdade tecnológica, né? Os países considerados emergentes que estão aí, digamos, começando a ter um desenvolvimento tecnológico, já começam a ter alguns benefícios. Mas nós temos uma parcela periférica no nosso planeta que não tem a menor condição de conseguir fazer parte desse universo. Então, falar hoje de convergência tecnológica não é falar apenas daquilo que está funcionando bem, mas refletir sobre aonde ainda não está funcionando, né? E antes de eu entrar aqui na apresentação, nos slides que já disponibilizei para vocês, eu vou dar um tempinho, espero que vocês já tenham visto, mas eu deixei um link aí na chamada para aula com um vídeo curto de uns 5 minutinhos para que vocês possam assistam esse vídeo, que ele vai dar uma preparada no tema. Eu só não vou compartilhar o vídeo aqui com vocês porque eu não consigo colocar o áudio, né? Então assistam o vídeo, está no link aqui, ó. Vou até colocar de novo, rapidinho para vocês, está na chamada da aula.
Vou colocar o link também aqui no chat para que vocês possam assistir. Vou dar aí uns minutinhos para vocês verem. E é um vídeo que fala justamente sobre essa questão dos recursos, né, que a convergência tecnológica disponibiliza. É um vídeo de 2018, então várias projeções ali, elas, enfim, estão ocorrendo, talvez não na mesma proporção em que o vídeo, né, que esse vídeo foi colocado, foi postado em 2018, mas aquilo que ainda não aconteceu ou não aconteceu totalmente está realmente em vias de ocorrer, né? Nós temos hoje o cenário da pandemia, que de alguma forma, não digo que ele parou, ele deu algumas deu uma breve reduzida em alguns segmentos, mas em outros continuam funcionando normalmente, tudo bem? Então assistam o vídeo, deixa eu colocar aqui para vocês rapidinho no chat aqui. Já havia postado aqui na plataforma aqui da aula, no canal da aula aqui. Ó, segue o link aqui via chat. É um vídeo rapidinho aqui de mais ou menos uns 5 minutos. Assistam, que vai servir como aquecimento, né? Que toca alguns pontos ali que vale a pena a gente parar para observar, né? Questões voltadas aí à parte de telecomunicações de um modo geral, questões econômicas, questão de empregabilidade, algumas projeções que foram feitas ali em 2018, e como disse, nem tudo está da forma como foi projetado, mas isso não significa que está errado, tudo bem? Então, Samuel, é justamente esse é um dos tópicos que eu pretendo abordar com vocês aqui. Então, eu vou dar uma pausa aqui de alguns minutinhos, uns 4, 5 minutinhos para vocês assistirem o vídeo. À medida que vocês forem assistindo o vídeo, acessem o ícone da mão aqui na plataforma e deixem a mão erguida para eu saber que vocês já viram o vídeo, para que eu possa realmente, aí sim, trazer o assunto para que a gente possa refletir a respeito desse tema, que é algo que já faz parte do nosso dia a dia, todos nós estamos inseridos na convergência tecnológica. Se não fosse assim, esta aula não ocorreria agora. A tecnologia que converge, tornando possível, durante uma pandemia, uma aula remota dentro de uma escola técnica, tudo bem? Então, vão assistindo o vídeo, à medida que vocês forem assistindo, clica no íconezinho da mão, ó, e deixa ela erguida para eu saber que vocês já viram e a gente possa realmente trazer o assunto para a gente poder bater um papo a respeito disso aqui, tudo bem? Então vou dar um tempo aí para vocês assistirem o vídeo. Ó. Enquanto isso, eu fico aguardando aqui. 5 minutinhos. Não esqueçam de erguer a mão aqui, tá ok? Para falar que já assistiram, para que eu possa saber quem já viu, para que a gente possa. Beleza, Samuel? Valeu, obrigado. Vamos interagindo aqui. E eu quero contar com a participação de vocês, hein, aqui pelo chat. Vamos dando os pitacos aí sobre o que vocês estão abstraindo aí. Mas nesse momento vou ficar quietinho para vocês assistirem o vídeo, hein? Beleza, Heitor também já viu.
E aí, turma, estou aguardando aqui. Estou vendo aí que alguns já viram, né? Vou aguardar mais um momentinho aqui para a galera. Opa, mais o Maurício também, o Mateu, Alexandre. O Marlon também já assistiu. Beleza. Enquanto isso, a galera também está chegando. Eu só fiz a bobagem aqui de colocar para gravar antes, né? Devia colocar depois, porque senão fica esse time aqui pausado durante a gravação do arquivo da aula, mas já foi. Tudo bem, segue, né? Não vou parar para começar de novo, não. Estou aqui mais alguns minutinhos, acho que a grande maioria já está assistindo, terminando de assistir. Bom, para quem chegou depois, pessoal, e talvez esteja estranhando o silêncio aqui no canal, eu postei um link sobre o assunto da aula aqui e dei alguns minutos para vocês assistirem, porque vai ser um vídeo que vai servir como, digamos assim, uma prévia do que nós vamos tratar, para que vocês possam também ter argumento para a gente poder trocar uma ideia, né, e fazermos uma aula dialogada e não apenas expositiva. Perfeito, Alessandro, já vi aqui que você assistiu também. Bom, como a grande maioria já viu, está faltando, acho que, a minoria aqui, que eu não sei se está conosco, ou se de repente, né, está realmente aqui participando da aula. Vou retomar aqui, então, e a gente aborda aqui o assunto. Então, vamos lá, deixa eu abrir aqui a câmera novamente, também aqui mais aqui o pessoal assistindo. Bom, pessoal, então vamos lá. Esse vídeo aí, conforme vocês puderam observar, né, a postagem dele, eu procurei pegar um bem curto, né, e de forma assim, a ideia não é criar nenhum tipo de alarde ou espetacularizar o assunto. Não precisa, porque o assunto ele não digo polêmico, mas é curioso, né? E ele desperta algumas dúvidas e nos traz aqui algumas questões para a gente poder dialogar a respeito, né? Bom, primeiramente aí, né, quando a gente fala de convergência tecnológica, estamos falando primeiramente também de um avanço que a tecnologia, digamos assim, propicia e alguns impactos que isso traz para a vida cotidiana das pessoas, né? Então, já vi aqui, o pessoal pode até baixar a mão, que eu já acompanhei, valeu, obrigado pela interação, tá ok? Já deu para acompanhar aqui, muito obrigado, show de bola. Então, vamos fazer o nosso bate-papo, a nossa resenha, a nossa síntese sobre esse assunto, né? Primeiramente, deixando claro que isso foi postado aqui, a apresentação, os slides sobre convergência tecnológica, ficou até grande, né? Eu não costumo fazer apresentações muito grandes com slides, porque eu sei que é improdutivo. Mas como o assunto tem muita variedade, então, por ser uma apresentação que a gente não precisa explaná-la na íntegra, né? A gente vai usar como referência aqui, coloco o vídeo para resumir e que a gente possa trazer alguns tópicos aqui do vídeo que eu acho que vale a pena a gente começar, né? Primeiramente, ó, o Samuel já postou aqui logo no início da aula, né, que o vídeo deixou ele meio assustado, né, sobre essa questão da tecnologia que possa vir a substituir as coisas feitas por nós, né? Então, vamos começar primeiramente, como diz, né, aquela coisa bem redundante, vamos começar pelo começo. A redundância, ela é extremamente didática, né? Ela é repetitiva, mas ela funciona, né? Vamos começar pelo primeiro tópico aí do filme, do vídeo, que vai se conectar com a colocação do Samuel. E, por favor, eu preciso da interação de vocês para que a gente possa dialogar. Então, usem o chat para que a gente possa trocar essa ideia. Tudo bem? Então, o começo do vídeo aqui, ele já começa a respeito da Kodak, justamente, ó. Que a Kodak praticamente teve o seu modelo de negócios extinto a partir de uma tecnologia criada muito antes,
mas que até então nunca tinha encontrado uma aplicação prática, né? E isso está aí, acontece o tempo todo. Haja visto as telas touchscreen, né? Que hoje são, digamos assim, acho que a principal fonte de interatividade dos dispositivos hoje, né? Que são as telas sensíveis a toque, que para a grande maioria de vocês, né? Apresenta-se ainda como algo, entre aspas, novo, né? Mas a tecnologia de toque, né, de telas sensíveis a toque, não é nova, né? Na minha época da faculdade, isso há muitos anos atrás, o Itaú e o Bradesco já tinham terminais de autoatendimento com telas touchscreen. Então, só para citar, né, eu posso até procurar aqui no Google, se minha memória não me trai, a tecnologia touchscreen, foi desenvolvida na década de 60. Porém, assim como a tecnologia de câmeras digitais foi criada numa época onde, naquele momento, não tinha aplicação prática. Então, nada aconteceu. Mas ela permaneceu ali em stand-by até o advento das tecnologias digitais, né? Que aí, simplesmente, por exemplo, a maior empresa, né, voltada para essa parte de filmes fotográficos, até então imbatível, líder de segmento Kodak, tem o seu modelo de negócios extinto devido a esse fenômeno tecnológico que nós hoje chamamos de convergência, né? As imagens digitais sendo transmitidas por esse meio de comunicação chamado internet, praticamente inviabilizou a possibilidade de continuar usando aquele modelo, né, formal, tradicional, que ainda existe, né, gente? Ainda existem fotógrafos que utilizam desse meio artesanal de revelar filmes, né, fotográficos, que merece, assim, toda a nossa atenção, porque pelo lado artesanal desse trabalho, tem ainda um certo glamour, um certo romantismo, né? Mas na esfera da praticidade, por exemplo, hoje, numa cobertura esportiva, numa cobertura de algum evento, através da conexão digital, né, da convergência e dos sistemas de informação digital hoje, você consegue fotografar algo e praticamente em tempo real compartilhar esta imagem com as principais divulgadoras de mídia do planeta e até fora dele, né? Então, esse procedimento de revelar, né, digamos assim, seguir esse protocolo mais, como eu disse, artesanal, fica para o viés artístico, né, pelo lado romântico da coisa. Não vamos entrar aqui na questão técnica, né, se uma imagem digital ela é melhor do que uma imagem revelada, digamos assim, de formas convencionais. Eu posso afirmar para vocês que, assim, comparando a distância, a imagem digital ela é muito mais prática, muito mais rápida, mas uma impressão digital que você faz hoje, quando você compara pela passagem do tempo, os filmes revelados antigamente, né, não é talvez da geração de vocês, mas eu sou de uma geração, né, infelizmente, bem anterior de vocês, uma imagem fotografada, né, digamos assim, revelada pelos meios tradicionais, antigos, elas tendem a durar um pouco mais do que as revelações digitais hoje, que são as impressões, né? Mas aí, enfim, é a qualidade do papel, a qualidade da tinta usada para fazer a impressão, algo diferente, tecnologias diferentes daquela utilizada pelo formato de revelação, né? Mas isso aí, digamos assim, são questões técnicas, né? Na questão aqui que envolve a abordagem do assunto de hoje, fica claro que por trás de um avanço tecnológico, vem uma avalanche que algumas coisas vão deixar de existir, né? E aí, conectando a colocação do Samuel, não há motivo, Samuel, para, digamos assim, uma preocupação muito grande, né? Porque algumas áreas de atividade, peraí, deixa eu deixar meu caderno aqui, senão vai acabar caindo. Algumas áreas de atividade deixarão de existir, é claro, mas outras surgirão, né? Sendo bem verdadeiro com vocês, não na mesma proporção, né? A tecnologia, ela gera novos postos e ela acaba extinguindo alguns. Talvez numa proporção do maior para o menor, ou seja, ela extingue mais e gera menos, mas não torna completamente isento a geração de oportunidades. Continua gerando, porém numa proporção menor. Estou vendo que
A mão levantada aqui deixa eu colocar aqui a mão, clicar aqui, demora para o mouse responder aqui, que eu estou sem o mouse. Perguntar alguma coisa, Alexandre, fica à vontade, estava com a mão levantada aqui, fique à vontade. Se quiser abrir o áudio e perguntar algo, vi que você estava com a mão levantada, tranquilo? Ou foi simplesmente esbarrou a mão aí, foi sem querer? Acho que pelo jeito foi sem querer, foi involuntário aqui. Perfeito, Alexandre. E, olha, as poucas vezes que eu ouso, né, acompanhar uma reunião por smartphone, isso acontece comigo o tempo todo. Eu esbarro a mão ali, aí fica a mão levantada, e isso faz parte. Outra pergunta aqui do Samuel, né? Hoje carreguei uma caixa de fotos dessas câmeras com filmes de uma senhora e ela disse que tinha 30 anos já guardadas. Assim, não é desse curso aqui, tá, o Samuel, mas no curso de informática para a internet, nós temos as aulas de arte digital e design digital, né? E já na pandemia, isso foi no ano passado, eu trouxe duas vezes, tanto no primeiro semestre quanto no segundo semestre do ano passado, um fotógrafo, né, para falar conosco sobre a parte de design. Ele, além de designer, óbvio, designer e fotógrafo, e esse assunto foi abordado, né, sobre essa questão da qualidade dos filmes e esses modelos, né, digamos assim, atuais, convencionais aqui, digitais, e aquele formato clássico, né, e aí ele contou algumas diferenças técnicas desse processo, que passa, como eu falei, por qualidade do papel, né, gramatura do papel, que é a espessura do papel, a questão da iluminação, da luz que você usa para fazer esse processo de revelação. Então, existe uma série de itens assim que influencia para a durabilidade. Para nós, né, o usuário final, que não somos especialistas em fotografia, mas praticamente, né, enfim, cada um tira suas fotinhos e pode eventualmente imprimi-las, né, a gente percebe que nitidamente uma foto hoje impressa numa máquina, numa impressora de alta resolução, ela pode muitas vezes até ter uma qualidade superior, dependendo da resolução. O que é a resolução da imagem, né? Sem desviar para o assunto. A resolução é a quantidade de pixels, de pontos, né, que você usa por polegada, ou por centímetro, ou por milímetro, que vai compor aquela imagem. Quanto a maior quantidade de pixels, de pontos, por centímetro, milímetro, enfim, seja qual for a medida que você está usando, quanto maior essa quantidade de pontos, mais nítida, maior a resolução da imagem e, por consequência, mais espaço ela vai ocupar no dispositivo digital. Então, muitas vezes, quando você está trabalhando, gerando, documentando um evento, uma imagem, algo do tipo, e vai ser transmitida, enviada, né, digamos assim, por uma conexão remota, você faz aí uma certa junção entre a qualidade, né, mas lembrando que você precisa enviar isso com uma certa rapidez, então talvez você não coloque a maior qualidade possível, né, diferente de uma imagem revelada no estúdio, onde você não tem essa preocupação do envio do documento, né? Você está simplesmente revelando aquilo num documento já impresso, num papel, e aquilo permanece ali. E comparando as duas esferas, né? O que nós temos é que, praticamente, a revelação tradicional, a mais antiga, ela tende a durar mais tempo, Mas aí, como eu disse, é a questão da tinta que você usa na impressora, é a questão do papel, uma série de outros itens, tudo bem? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Um outro ponto, né, já que não tem nenhuma colocação aqui, eu vou puxando aqui as questões antes de abrir a apresentação a respeito aqui, né? Porque a ideia do vídeo é simplesmente despertar essas questões em vocês, né? Outra coisa muito importante aí que foi citado, né, a questão da ocupação, né, dos empregos, né, que seria o último ponto aqui que eu anotei, mas já que o Samuel colocou isso duas vezes aqui na apresentação, já vou trazê-la de cara, né? Então, inclusive, tem algumas literaturas atuais que tocam muito nessa questão, né? Primeiramente, né, são dois lados de uma mesma moeda, Samuel. Da mesma forma que porque a convergência tecnológica, né, ela aborda vários tópicos, né? Inclusive, eu deixei uma imagem aqui na chamada da aula, onde tinha uma espécie de diagrama ou mapa mental, né, com um tópico central chamado convergência, interligando, conectando a expressão a várias áreas de atividade, né? Então, enfim, a automação, né, talvez de todos
os processos, de todas as tecnologias que nós estamos falando aqui, talvez aquela que mais possa ameaçar cargos, né, empregos, né, funções, seja a automação. Que a automação, ela é um segmento tecnológico, né? E a automação, ela não está diretamente ligada à convergência tecnológica. A automação, ela não vem agora com a convergência tecnológica. A automação é um advento da revolução industrial, né? Isso lá atrás na história, né? Quando o trabalho braçal passa a ser substituído pelo trabalho mecânico, né, nas fábricas, ou seja, as grandes fábricas na Europa passam a investir em dispositivos mecânicos que substituem na sua linha de produção pessoas por máquinas. Isso vem na chamada Revolução Industrial. Inclusive, isso passa a se tornar, inclusive, objeto de marketing, né? O poderio das empresas, ao invés de divulgar os seus produtos, naquela época, na chamada Revolução Industrial, uma forma de demonstrar, digamos assim, de ostentar capacidade por parte das grandes indústrias era divulgar a sua capacidade produtiva, e em primeiro plano. E em segundo plano, era falar sobre aquilo que produzia. Mas para a época, né, assim como hoje tecnologia é algo que ainda enche os olhos, né, em termos de mídia, em termos de marketing, na época da Revolução Industrial, falar de máquinas que vinham para substituir a mão de obra braçal era uma maneira de traduzir em capacidade, potência, né, uma grande capacidade da indústria. Então, é nesse primeiro momento aí da Revolução Industrial é que o homem começa a receber o seu primeiro checkmate no mercado de trabalho, em termos de ocupação. A Revolução Industrial trouxe esse primeiro desafio, né? Porque, obviamente, a capacidade produtiva de braços e pernas e mãos não se compara nem de longe da capacidade, da eficiência, digamos assim, produtiva de máquinas. O que nós temos hoje com a chamada convergência tecnológica é o aprimoramento desses dispositivos de uma forma exponencial, né? E isso continua, né, digamos assim, de forma, não digo nem gradativa, mas de forma bem agressiva, tá, gente? Inclusive, nós sofremos o impacto disso todos os dias, né? Ou quase sempre. Nós tivemos aqui na Baixada Santista, alguns anos atrás, o fechamento da Uzi Minas. A Uzi Minas, para quem não conhece, era, né, uma das maiores siderúrgicas do Brasil, né, aqui em Cubatão. E por que que a Uzi Minas foi fechada? Foi simplesmente por uma questão de convergência tecnológica? Não, não foi somente isso, né? Aí nós temos vários dominós. Sabe aquele brinquedinho, aquela brincadeira do dominó que vai derrubando um, que derruba outro, e assim sucessivamente, até você derrubar vários? Então, tudo começa, por exemplo, obviamente, com a tecnologia chinesa, com a sua capacidade tecnológica, e a sua mão de obra também um pouco mais barata, que não tem absolutamente nada a ver com mão de obra escrava. Tá? As pessoas têm uma maneira um pouco equivocada de se referir ao mercado chinês, ou até mesmo falar sobre socialismo. São coisas completamente diferentes. O que nós temos que lembrar em relação ao mercado chinês, a produtividade chinesa, é que estamos falando de uma nação que tem a maior população ativa do planeta, né? O planeta Terra hoje tem estimadamente 7 bilhões de habitantes, dos quais 2 bilhões, quase um terço da população mundial está na China. É óbvio que uma população tão grande terá uma quantidade de braços e pernas para produzir e trabalhar muito mais que qualquer outra nação. A segunda maior população do planeta é a indiana, com 800 milhões, que não dá nem a metade. Então, o que que acontece? A partir do momento que eu tenho uma abundância muito grande de mão de obra, é inevitável que ela barateie. A oferta é muito grande. Então, obviamente, ela se torna barata. Se nós aqui no Brasil tivéssemos, por exemplo, 2 bilhões de habitantes, é óbvio que a nossa mão de obra teria que ser barata, porque a competitividade no mercado seria demais. Aonde você consegue empregar 2 bilhões, 2 bilhões de pessoas? E só tem uma forma de você conseguir fazer isso.
é realmente diminuindo o valor da mão de obra, porque é muita mão para muita obra. Então, você precisa, pela oferta, lei de oferta e demanda, tá ok, gente? Quanto maior a oferta, mais baixo fica o valor desta mão de obra. Então, não é apenas uma questão de escravizar o chinês, é que a oferta, repito, pela terceira vez, é muito grande. E aí, por consequência, é barata, porque é muita gente para produzir. E vale lembrar também, por uma questão histórica até, eu não vou entrar aqui na questão histórica, porque não é o meu papel, mas a China, ela se tornou uma potência produtiva e tecnológica nesses últimos 30 anos, porque a China já teve dificuldade muito grande para conseguir alimentar a sua população. Porque é fato, né? Alimentar 2 bilhões de bocas não é fácil. E aí vem um outro equívoco que o Ocidente comete, né? É apontar o dedo para o chinês e falar, nossa, mas estamos aqui pagando o pato porque simplesmente eles comem morcego. Isso é uma grande bobagem. Uma população repito, uma população ativa de 2 bilhões de pessoas, que até 30 anos atrás era um país literalmente que passava por situações difíceis, tinha que comer qualquer coisa, porque senão não tinha o que comer. É uma população muito grande para ser alimentada. Então, isso é uma questão de adaptatividade. É Darwin. Toda espécie que não se adapta e evolui, ela entra em extinção. O que o chinês teve que fazer em seu território, com tanta gente para alimentar, foi simplesmente se adaptar. Porque hoje a China é uma potência tecnológica, é uma potência financeira, mas isso aconteceu nessas últimas 3 décadas. Porque quem é de uma geração mais antiga do que a minha, inclusive, não reconhece isso na China. A China se tornou uma grande potência, por quê? Porque investiu em capacitação técnica, devido à sua mão de obra abundante e barata, recebeu a linha de produção de todos os países praticamente do mundo, que enquanto foi conveniente, produziu e continua produzindo na China. E agora há uma questão até comercial e, digamos assim, até de soberania comercial no mundo, esta queda de braço entre Estados Unidos e China, por uma questão até, digamos assim, de hegemonia. Quem pode mais, quem manda mais, porque os Estados Unidos ainda é a maior economia do planeta, mas não é a maior produção do planeta, né? Os dois são os maiores poluentes, e aí tem um outro equívoco do resto do mundo, porque aponta o dedo para os Estados Unidos e China como são os maiores poluentes. Sim, são, que são os que mais produzem, gente, desculpa. E de vez em quando a gente acredita em Alice no País das Maravilhas, acha que uma produção tão grande não vai acontecer de forma totalmente ecológica. Impossível. Não é possível produzir tanto, tão rápido, com uma população tão grande, sem ser agressivo ao meio ambiente, sendo verdadeiro. É possível fazer diferente? É, mas como? Me diga. E barato? Muito pouco provável, que as pessoas querem acreditar em unicórnio. Não vai acontecer isso, né? E aí, voltando para o nosso momento aqui da convergência, né? Falei de Revolução Industrial, que é onde, Samuel, começa essa questão de substituir a mão de obra braçal por máquinas e equipamentos, que nesse momento, para nós aqui, a coisa se amplifica. E como eu citei aqui a Uzi Minas, né, a tecnologia chinesa acabou tornando, né, inviável para nós brasileiros produzir aço aqui no Brasil. Porque o que acontece, né? Era mais barato trazer da China do que produzir aqui. Então, chegou um momento que, pela tecnologia utilizada na China, né, a automação chinesa e o barateamento da mão de obra ser tamanho, que se tornou inviável produzir aço no nosso país. E aí a nossa Uzi Minas fechou há praticamente, aí, acho que 4 ou 5 anos atrás, se não me falha a memória, desempregando praticamente aí centenas de trabalhadores aqui no litoral e até, né, digamos assim, pela extensão litorânea inteira aqui, porque a Uzi Minas, ela praticamente sucede a antiga Companhia Siderúrgica Paulista, né, que se tornou Uzi Minas e que hoje é história. E a história por quê? Porque a tecnologia evoluiu na China, mão de obra e a produtividade barata,
que não, como já explicamos o porquê, inviabilizou o processo de produção do aço nacional. Então, se tornou mais barato e mais economicamente viável importar o aço da China e, infelizmente, aí, Samuel, é o que você acabou de mencionar, né? Postos de trabalho acabam diminuindo. Sim, a Uzi Minas ficava aqui em Cubatão, né? E aí o que acontece, né? Pessoal, é apocalíptico, é o fim, né? Vamos todos virar história? Não, não é bem assim, né? Isso foi uma escolha, né? Que o, digamos assim, não digo se que foi uma escolha, né? Eu acho que tem questões que você escolhe e tem escolhas que escolhem você, né? O mundo, da mesma maneira que estamos falando de convergência tecnológica, o mundo também convergiu para produzir na China. E a China investiu em tecnologia barata. Então, nesse momento, é irreversível, não volta mais. Então, o que nós temos que fazer por aqui, né? O mesmo caminho que foi trilhado pela China, o mundo trilha, que é capacitação. Simples assim. Se o mundo será, digamos assim, se o mercado de trabalho, os postos, né, estão sendo, digamos assim, não digo ocupados, né, e substituídos pela tecnologia, eles estão sendo transformados pela tecnologia. Numa proporção diferente? Claro, porque aqui estamos para falar a verdade, né? Não estamos aqui para contar uma história, não é uma minissérie do Netflix. Se fecharem 10 postos de trabalho, talvez reabram 2 ou 3. É uma proporção inversamente proporcional. Ninguém investe em automação para adquirir produtividade através da aplicação de máquinas e manter os mesmos postos de trabalho. As coisas não acontecem assim. Sendo verdadeiro, a automação ela vai ocorrer sim em detrimento, em prejuízo sim da mão de obra braçal. Ponto. E aí cabe, né, a nós, né, pessoas que estamos aqui acompanhando o tempo e o momento da história, perceber o que está acontecendo hoje. E vocês, nesse momento aqui, durante uma escola, né, digamos assim, vocês estão num curso profissionalizante, justamente como passageiros desse momento da história. O que caracteriza a existência, o que justifica a existência de uma escola técnica ou de 2 escolas técnicas dentro de um município a menos de 10 quilômetros de distância entre elas? É justamente essa demanda emergente e gritante de tecnologia em todo canto. Então, se da mesma maneira que os postos de trabalho podem até em algum momento reduzir, outros surgirão para quem conseguir lidar com este avanço trazido pela convergência e pela transformação da tecnologia. E é por isso que nós estamos aqui. Em que cenário se justificaria ter 2 escolas técnicas no intervalo de menos de 10 quilômetros dentro de um município? É simplesmente para atender uma demanda que, para muitos, ainda a ficha não caiu, né? Nós estamos novamente com o vestibulinho aberto e posso dizer para vocês que praticamente aí há mais de 10 anos que nós temos demandas relativamente baixas que não se encaixam na lógica do nosso mercado. Porque, assim, quando eu digo isso, eu não estou querendo dizer que todo mundo tem que fazer curso técnico. Mas, se estamos falando, né, e esquece pandemia, não tem a ver com pandemia. A pandemia é uma questão de um ano e meio, né? Estou falando do nosso cenário aqui, vamos lá. Nós sediamos uma Copa do Mundo, um Mundial de Futebol, em 2014, né? Em 2013, um ano antes, nós tivemos aí as manifestações pelo país e a coisa degringolou, né? O gigante acordou, os black blocs estavam na rua, as pessoas impeachment disso, impeachment daquilo, tá saqueando o supermercado, foi uma loucura. Ali se instituiu praticamente uma crise, né, no mercado brasileiro, né? Em 2013, nós tínhamos 13 milhões de desempregados no país. 2013, há quase 10 anos atrás. Veio pandemia, né? Estamos aqui em 2021, 7 anos após. A pandemia não aumentou significativamente o desemprego, porque já estava alto. Né? Inclusive, não tem a ver, a nossa conversa aqui não é política, não é, estamos falando de tecnologia, mas a tecnologia tem impacto sobre a vida da sociedade e tudo que nós estamos falando aqui está interligado, inclusive com a tecnologia.
E quando falamos da existência, da presença de uma escola técnica hoje dentro de um município, né, gerando oportunidades e cursos, né, e dentro do estado de São Paulo hoje, só de ETECs, nós temos 220 ETECs no estado de São Paulo. Obviamente, ETECs é no estado de São Paulo, né? Os Cefets são os centros federais que são no Brasil todo, mas por que que isso acontece, né? É apenas um recurso político? É apenas uma ação eleitoral? Não é. É justamente porque para acompanhar, ou pelo menos tentar acompanhar, esta tendência mundial e conseguir, né, digamos assim, utilizar a favor esta onda tecnológica que está aí em crescimento nesses últimos 50 anos. Então, talvez a grande maioria da nossa população, né, esses 13 milhões de desempregados que já chegaram a 14 milhões, já baixou para 12, e nesse momento a pandemia paga a conta, que é uma inverdade, que, repito, em 2013, um ano antes da pandemia, da Copa do Mundo de 2014, nós estávamos com 13 milhões de desempregados. Isso gerou uma crise astronômica no país. E dentro desses últimos 7 anos, nós não conseguimos aqui, em nenhum momento, bater 3 candidatos por vaga no vestibulinho. Ou seja, aqueles que perderam a sua oportunidade, a sua vaga no mercado de trabalho, não entenderam que para conseguir voltar para este mercado, ocupar um espaço dentro dele, vão precisar entender que o mercado mudou em função dessa transformação que a tecnologia, de alguma forma, está impactando direta ou indiretamente em todas as áreas de atividade humana. A tecnologia não está dentro apenas da tecnologia para a tecnologia está em todos os lugares, né? Vocês viram no vídeo um comentário a respeito do Watson, né? Ou da Watson, né? Porque o Watson é a plataforma da IBM, uma das mais bem-sucedidas dentro desse segmento de sistemas cognitivos, né? O que é um sistema cognitivo? São chamadas inteligências artificiais, né? Que são algoritmos programados para aprenderem com a experiência de quem os utiliza, né? É como se o seu smartphone, que na verdade faz isso, né? O Google faz isso o tempo todo, né? Todos os mecanismos de busca, o próprio Netflix, o YouTube, fazem isso o tempo todo. Eles analisam o teu comportamento de uso, a tua experiência de uso, acumula dados e através desses dados ele vai criando análises probabilísticas e vai gerenciando o quê? Opções dentro daquilo que você sinaliza que tem interesse, ele traz mais do mesmo para você e vai, digamos assim, há o interesse comercial, claro, mas também há o interesse em fechar, né? Fechar uma coordenada com o público consumidor. Então, a inteligência artificial, ela aprende para você e principalmente sobre você. Então, o IBM, ou a IBM Watson, né? A plataforma da IBM, o Watson, dentro hoje do que se fala em análise jurídica, ele é líder de segmento. E não é hoje, tá? Isso não foi dito no vídeo. O Watson já está em testes e implantados desde 2009. Nós temos aí praticamente 11 anos de acúmulo de experiência do Watson em várias plataformas, por exemplo, no segmento oncológico, estudando pesquisas sobre câncer. Obviamente, né, ele recebeu contribuição de vários médicos e especialistas ao longo desses 11 anos. Isso em diversas áreas, tá? Na questão climática, na questão médica, na questão no sequenciamento do genoma humano, que exige aí anos e anos e anos de pesquisa e desenvolvimento. A inteligência artificial consegue pular etapas, porque o volume de dados acumulado é muito grande, e numa área muito direta e muito impactante, que foi muito claro no vídeo, e aí fechando com o que o Samuel está colocando a respeito de emprego, né? Escritórios de advocacia norte-americanos já usam a plataforma Watson há quase uma década para tomada de decisão. Ou seja, qualquer advogado hoje de um escritório, e aí fica claro uma pergunta que eu deixei para vocês na atividade, né? Todo escritório jurídico tem acesso ao Watson? Não, não tem. Só aqueles que têm condições de pagar.
E aí entra o outro lado, o lado sombrio dessa história, né? Porque todas essas tecnologias, todas elas, e por favor, não me entendam mal, eu não estou aqui falando nada sobre a questão, sobre uma conspiração apocalíptica, não é isso. Isso, gente, são produtos, né? Que são criados também com viés comercial. Nem tudo aqui é filantrópico. Se você tem um escritório de advocacia, digamos assim, na área jurídica norte-americana, e você quer, não precisa ser americano, tá? Qualquer lugar do mundo, se você acessar a plataforma da IBM e quiser usar o Watson, você tem que pagar. E para um escritório de direito fazer isso, tem que pagar caro. Então, um escritório de advocacia sem condições de investir perderá uma causa porque não tem acesso à tecnologia que o outro vai ter. E nós estamos vivendo uma realidade muito próxima do que acontece na Fórmula 1. Com todo respeito a quem gosta de Fórmula 1, eu gosto de Fórmula 1, eu acho bacana automobilismo. Mas há muito tempo que a Fórmula 1 deixou de ser mecânico, deixou de ser piloto. Aquilo é tecnologia pura. Quem tiver o melhor carro ganha. Ponto. Hoje, praticamente no cenário jurídico internacional, os escritórios só têm que constituir um advogado por uma questão de legislação. Porque se não fosse por uma questão de lei, eles podiam ser simplesmente representados por um tablet com a plataforma. Que o Watson não é um computador, tá, gente? O Watson é o nome de uma plataforma de inteligência artificial da IBM. O Watson é o nome do cofundador da IBM, que recebeu este nome em homenagem ao seu fundador. A IBM Watson, repito, é uma plataforma de inteligência artificial da IBM, que é uma empresa um pouco diferente do Google, é diferente da Apple, ela não tem esse lado tão glamouroso em termos de marketing, ela é mais fechada, né? Mas vale lembrar que quando a Microsoft nasceu, quando a Apple nasceu, lembrem disso no Piratas do Vale do Silício, a IBM já era gigante, né? A IBM, ela foi forçada durante a Segunda Guerra a mapear, né, digamos assim, a localizar os judeus para o exército nazista. E aí as pessoas, né, inclusive acho que foi a Tainá que perguntou isso para mim aqui recentemente, sobre essa questão, que a IBM teria ajudado, né, o exército, as forças nazistas durante a Segunda Guerra. É assim, gente, não é que ajudou, né? Você é você tem uma empresa em solo alemão, né? Digamos assim. Na época, quem era a Alemanha de Hitler durante a Segunda Guerra? Quem é que ousaria, digamos assim, em território alemão, contrariar uma ordem do exército nazista? Então, se foi dada uma ordem na época para localizar os judeus, a IBM não tinha escolha. Vamos localizar, paciência, vai fazer o quê? Então, quando a gente é aquela questão da gente pegar simplesmente pontos da história, né? E não analisar o contexto onde isso ocorreu e como ocorreu, né? Então, às vezes, um texto fora de um contexto, ele não tem o mesmo valor, né? Então, a gente tem que entender que naquele momento, naquela época, a IBM não tinha escolha, ela tinha que fazer aquilo, ou simplesmente ela deixaria de ser IBM. Então, voltando aqui, né, sobre essa questão do poder de fogo das empresas hoje em relação à convergência tecnológica, e aí tem um lado muito cruel, né, que o capitalismo nos impõe. Quem pode pagar, compra, e quem não pode, assiste, cara. Não vai participar dessa brincadeira. Então, hoje, né, um escritório grande, de escritórios jurídicos grandes pelo mundo afora, se não tiver hoje condições de acessar e de ter esse suporte de inteligência artificial, de mecanismos como o Watson ou como outras plataformas, é que a plataforma Watson ela acumula hoje a maior experiência dentro desse segmento, porque ela começou primeiro. Da mesma maneira que dificilmente, não vou dizer que é impossível, mas dificilmente alguma plataforma analítica hoje baterá o Google no que se refere à internet. Não vai bater, porque o Google está nisso há mais tempo. O que é um sistema cognitivo? O que é cognição? O que é o processo cognitivo? É a nossa capacidade de aprender. Então, quando você está há mais tempo fazendo algo, você acumula um volume de dados maior. Isso lhe confere uma vantagem aí de algumas décadas. Vale lembrar, já falamos isso aqui algumas vezes, o World Wide Web já tem 31 anos. O Google tem um pouco menos, mas o Google hoje se caracteriza como o maior indexador de sites
do planeta. Tudo o que acontece na internet está registrado pelo Google há, no mínimo, agora eu não me lembro exatamente o tempo de existência do Google, mas há mais de 20 anos, ou quase isso. Então vai ser muito difícil algum sistema baseado em machine learning, né, que são máquinas de aprendizado, conseguir, não digo nem bater o Google, mas chegar próximo, porque ele está nisso há muito tempo. E é uma brincadeira de gato e rato, porque à medida que você avança, ele também avança, porque ele está à frente. Nós não estamos falando aqui de um programa, nós estamos falando de dados. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, porque eu sou de uma época, eu comecei a programar com 11 anos de idade, em 1983 para 84, tá ok? Naquela época, a programação chamada estruturada tinha como força o código. Isso não existe mais como referência, tá? Dentro dos chamados sistemas cognitivos, nas chamadas programações voltadas para a inteligência artificial, o foco do desenvolvimento está nos dados. A lógica do programa, do algoritmo é importante? Mas ela é criada uma única vez. Você cria um algoritmo, uma lógica, que vai fazer com que todos os dados que você insira naquele sistema sirva para fazer com que ele aprenda a gerar outros dados. E esses novos dados vão retroalimentar esse sistema e fazê-lo com que ele aprenda novos dados. Isso é o chamado machine learning, né? Máquinas de aprendizado. São algoritmos que geram dados que alimentam novos dados. E isso é uma fractal infinita. O grande fator, aí, o grande vetor de desenvolvimento são os dados em função do tempo. E como o Google está no segmento de internet há mais tempo, eu reafirmo, dificilmente alguém vai chegar próximo de bater o Google nesse segmento. Agora, em outros segmentos, o Google não domina. Na esfera jurídica e oncológica, hoje, o Watson da IBM é líder. Por quê? Porque começou primeiro, né? Nós temos aí Microsoft, nós temos na esfera comercial, nós temos, por exemplo, dentro dessa área de convergência, né, de sistemas cognitivos, recursos e tipo de coisa, a Amazon, no que se refere a comércio eletrônico, ela é quase também imbatível, porque ela só se confirma para isso, ela se desenvolve, se aperfeiçoa para esse segmento. Então, falar de convergência hoje, e aí nós temos tem um livro hoje, né, que inclusive eu estou para comprar a segunda edição, não comprei ainda porque ele está muito caro, tá? R$ 530 na Amazon, inclusive, que é o algoritmo mestre, né? O que é o algoritmo mestre, entre aspas, né? A teoria do algoritmo mestre, que é um livro que já tem aí alguns anos, comenta sobre a possibilidade de um algoritmo convergente, onde todos esses sistemas de inteligência artificial se comuniquem e gerem um único algoritmo capaz de fazer qualquer coisa. Hoje, da forma como se apresenta para nós, né, eu costumo dizer para alguns entusiastas que de vez em quando me procuram para trocar uma ideia a respeito, que nesse momento eu vejo uma certa distância para que isso se consolide, né, no seguinte sentido: cada uma dessas empresas que estão à frente dentro de um segmento, elas não cooperam, né, elas competem. Então, talvez hoje a competição comercial seja o maior desafio para uma integração da inteligência artificial. Por exemplo, em algum momento, por exemplo, a Tesla consegue se comunicar com o Google, mas em setores diferentes. A Tesla, ela é, digamos assim, referência em veículos autônomos. O Google também produz veículos autônomos, mas eles trocam tecnologia. Mas eles conseguem uma certa sinergia. Mas em outros aspectos, essas empresas são concorrentes. Elas não são cooperativas entre si, elas competem. Então, talvez esse cenário, né, digamos assim, da gente ter um único sistema que englobe tudo e que crie realmente o chamado algoritmo mestre, que seria um único sistema para gerar tudo, acho nesse momento ainda um pouco prematuro devido à concorrência comercial, né, que faz com que esses sistemas, ao invés de cooperarem entre si,
sejam concorrentes, mas mesmo assim, eles têm aí, por exemplo, a própria Tesla tem projetos impressionantes, ah, o Elon Musk, né, tem aí projetos pessoais dele, por exemplo, a Neuralink, né, que é a possibilidade de inserção de chips e conexão direta com a rede neural, e que já está consolidado como verdadeiro, porém em ratos, né, em pessoas ainda não ocorre. Então, imagina você ter hoje a possibilidade, isso já é possível, né? Já é possível você ter simplesmente um chip que você implanta na rede neural de uma pessoa, e aí nós temos dois cenários, né? Nós temos as redes neurais artificiais, que é por onde caminha a inteligência artificial. O que é uma rede neural artificial? É essa combinação de algoritmos. Cada algoritmo combinado forma uma rede neural para desenvolver uma determinada habilidade. Nós temos robôs que correm, temos robôs que dançam, temos robôs que lutam, tem robôs que tocam instrumentos musicais. E você pode ter no futuro, né, através da convergência, de novo o termo aqui, né, ligar uma rede neural artificial com códigos, né, que pode ser feito em linguagem C ou em Python, né, que é uma linguagem voltada para essa parte de inteligência artificial, e você pode conectar as duas redes. Já imaginou você fazer um download para a tua cabeça, cara? Ao invés de baixar para o computador ou para o teu smartphone, você faz um download direto para você mesmo, ao estilo Matrix, que há 20 anos atrás era pura ficção. E vem cá, hein? Se a gente procurar, eu tenho o hábito de ler, né? Eu gosto de ler, né? O filme Matrix, talvez, não sei se todos vocês aqui conhecem o filme Matrix, é um épico, né, da ficção, e ele tem toda uma questão reflexiva sobre essa questão de, enfim, de você ter uma realidade aparentemente, né, uma realidade aparente, mas que por trás dela você tem todo um sistema informatizado que manipula ou, digamos assim, interfere no ritmo natural da vida das pessoas. E aí, a pergunta que eu faço para vocês aqui, para que vocês não me deixem falando sozinho, porque o chat está parado aqui há mais de uma hora quase aqui, né? Vocês assistiram Matrix aí? Deixa eu colocar meu caderno aqui, que ele está quase caindo aqui. Então, né? Para aquecer também a nossa rede neural, né, gente? Uma coisa que assusta no filme Matrix é que a base, né, do filme Matrix é um livro que foi um livro escrito no início dos anos 80, né? Eu tinha, na época, 7 anos, que eu nasci em 73. Tem um escritor norte-americano chamado William Irving, que ele criou um livro chamado Bem-vindo ao Deserto do Real, isso no final dos anos 70 e início dos anos 80. Este livro, Bem-vindo ao Deserto do Real, já trazia uma reflexão na época sobre a aparência da realidade e a inversão dessa realidade que a sociedade, seja pelo comércio, seja pelo marketing, já promovia na vida das pessoas, né? O quanto uma série de televisão influencia o comportamento de alguém, ou seja, como algo que ocorre na esfera simplesmente da dramaturgia consegue mudar o comportamento ou influenciar o comportamento das pessoas. Então, ele resolveu escrever esse livro no início dos anos 80. E olha a capacidade visionária desse autor, desse escritor, de conseguir abstrair nos anos 80 esse perfil de personalidade nas pessoas que hoje é tão latente para nós, né? Que nós temos uma certa inversão, né, entre o que é real e o que é, digamos assim, aparentemente real. E o Matrix traz isso, né? E a gente está vivendo isso o tempo todo. E assim, para que não fique apenas como conspiração, aproveitando a deixa da pandemia, nós estamos passando por uma CPI no Congresso nesse momento, a CPI da Covid, que está discutindo, por exemplo, de quem é a culpa, né? Eu, particularmente, não acho que isso seja pertinente agora, né? Eu acho que durante um naufrágio, ficar discutindo de quem é a culpa pelo navio estar afundando no momento em que ele afunda, não acho muito inteligente, né? Eu acho que nesse momento o ideal seria realmente procurar salvar pessoas e lá na frente, quando possível, a gente procura saber quem é o culpado. Mas vamos lá, chegando no ponto de partida aqui, né?
existe uma discussão na esfera médica entre aqueles que defendem o tratamento precoce e aqueles que não acreditam no tratamento precoce, né? E pasmem, gente, pasmem, hein? O que vocês acham, por exemplo, dessa questão do Matrix, né, do filme Matrix, de um sistema que indiretamente influencia a opinião das pessoas ou não deixa a informação chegar totalmente às pessoas? Por exemplo, por incrível que pareça, e eu falo isso com muito pesar, tá, gente? O YouTube, o Google, o Facebook estão realmente boicotando desde o início, uma série de postagens muito sérias, né, em relação a acompanhamento de casos, artigos verídicos, né, comprovadamente de que o tratamento precoce tem sim um grau de eficiência muito grande, comprovadamente. E a maioria das redes sociais hoje, inclusive o Google, ele recorta, ele não mantém estas publicações. A interesse de quem? Porque quem é que pode ganhar com uma situação tão ruim para todos, né? Neste momento, nessa discussão não apenas política, porque as pessoas estão colocando tudo na esfera política e não é apenas política, há uma guerra comercial, literalmente falando, tá? Literalmente falando, eu me chateio de falar isso, porque eu sou da tecnologia. Mas o caráter livre da tecnologia está em xeque, hein, gente? Estamos vivendo um momento muito perigoso, né? E eu não estou falando apenas da pandemia, que a pandemia é o momento o assunto do momento. Mas a partir do momento que as redes sociais, e não é apenas o Google, Facebook, Twitter, YouTube, o Google de um modo geral, todos os artigos, todas as publicações hoje, sérias, tá, gente? Sérias, não é coisa de maluco, não. Defendendo e comprovando a eficiência do tratamento precoce, tem sido banido de todas as postagens. E aí a pergunta que fica é, por que isso está acontecendo? Está acontecendo, infelizmente, digo isso com muito pesar, porque a indústria farmacêutica prefere que isso aconteça. E simplesmente há um investimento nessa questão, né? Vale lembrar que Google, Microsoft, Facebook, são empresas. Essas empresas, elas dão lucro. E, por exemplo, não precisamos de pandemia nem de tratamento precoce, mas se você pagar uma campanha de marketing pelo Google, dependendo do valor que você paga da campanha, o seu link vai para a primeira página do Google no primeiro dia de anúncio, porque você está pagando. Há algo de errado nisso, professor? Não, não há nada de errado nisso, porque ali é uma campanha de marketing, você pagou e você tem o direito de ter o seu link patrocinado na primeira página do Google. E dependendo do valor do investimento, ela vai lá para os 3 primeiros links. Agora, por outro lado, entretanto, todavia, se uma multinacional ou multinacionais pagam, né, digamos assim, investem para que um conteúdo não seja disponibilizado, poxa, estamos falando hoje do maior veículo de comunicação, talvez, do planeta. Isso tendo uma influência muito grande sobre a vida das pessoas, né? E que fique claro, tá? Eu não estou aqui tomando partido, né? Porque os mesmos artigos médicos que defendem o tratamento precoce também afirmam com veemência, por isso que é legal de você acompanhar quando você utiliza outras fontes, né? Que, por exemplo, nas variantes indiana e nas variantes que nós tivemos em Manaus, o tratamento precoce não apresentou resultado. Então, quando você vê, né, os defensores do tratamento afirmando, né, que até a variante de Manaus tinha, sim, um percentual de êxito, porque, assim, nenhum tratamento médico, ele é eficaz 100%. Ora, haja visto que a quimioterapia, ela tem um índice de aproveitamento, mas nunca foi, mas nem chegou perto de 100%. Há pacientes oncológicos, né, tratando câncer, que conseguem recuperar-se através de uma quimioterapia ou de uma radioterapia, e tem aqueles que, após algumas sessões, vão a óbito. Isso não invalida o processo de tratamento com quimioterapia.
E porque nenhum tratamento médico é 100%, todos têm margem de erro. Porém, não se sabe por que, neste momento da história, com 1 ano e 5 meses, 1 ano e 3 meses de pandemia, se espera que para poder aceitar o tratamento precoce tivesse que ter 100% de aproveitamento. E aí cria-se um impasse. E eu não estou aqui nem a favor nem contra, mas apenas trazendo a influência hoje de um mecanismo muito grande chamado internet, que, mediante o investimento da indústria farmacêutica, não está permitindo postagens de artigos científicos comprovando a eficácia de vários casos onde houve o tratamento precoce e a recuperação foi mais rápida. Então, isso comprova que já não há mais essa isenção, se é que um dia teve, né, dos nossos veículos que estão disponíveis na internet, que hoje tem uma força de inferência muito grande, e aí, traçando um paralelo com o filme Matrix, qualquer semelhança não é mera coincidência. E aí, o olhar visionário do senhor William Irving, né, que na década de 80 já enxergava isso, numa época onde não havia internet, mas já existia uma influência comercial na vida cotidiana das pessoas muito grande, né? O poder financeiro muito forte sobre tudo que acontece, e nós estamos tendo esta reprodução de forma integral, talvez num momento de maior desafio para a saúde pública no mundo, né? E aí a gente volta à questão do poder financeiro, aonde há um grande poder de investimento, né? E as vacinas estão chegando, digamos assim, uma vacinação em massa com muita precisão, isso não vai mudar muita coisa. Mas as nossas projeções aqui é que a gente consiga vacinar na totalidade ou a maior parte da nossa população até o começo do ano que vem. Então a gente vai ter ainda praticamente o segundo semestre inteiro sem a possibilidade de usar uma tentativa de tratamento, porque simplesmente um grupo resolve realmente bater de frente e falar que não pode. E usa hoje os principais meios de comunicação, como, por exemplo, a internet. Não estou aqui falando de Globo, de nada. Estou falando de internet, mídia digital, né? Que reproduz na íntegra, e infelizmente, digo isso com pesar, o que nós vimos na ficção do filme Matrix. Uma distorção da realidade. E aí, esse livre caráter da tecnologia, né, esta liberdade digital, é uma liberdade meia que forjada. Você escolhe as opções que lhe são apresentadas. Se você não conhece outras, complica. Isso me assusta um pouquinho, porque eu até este momento, estou falando isso para vocês com toda a verdade e transparência do mundo, eu nunca duvidei do caráter livre da internet. Nas democracias, né? Eu estou vivendo numa democracia. Mas o que tem de fato de democrático nisso? Praticamente nada. Eu não posso, por exemplo, a China, ela bloqueia a internet lá. Você não acessa o que você quer no Google da China. Você não acessa o que você quiser, por exemplo, na Rússia. A internet na Rússia, ela também é bloqueada. O governo, no caso o governo russo, não permite que você acesse tudo. Mas aí você tem uma imposição do governo e deixa claro, aqui quem manda sou eu. Agora, quando você está supostamente diante de uma democracia, onde em tese há uma liberdade de escolha, né? E você acredita que realmente está escolhendo algo livremente, e você começa a perceber que não é verdade, eu acho que é pior. Eu acho melhor quando você está numa ditadura que deixa claro que é uma ditadura. Agora, quando você tem uma pseudo-democracia, isso é meio frustrante. E estamos vivendo isso em termos digitais. Olha, Samuel, é bem isso mesmo, e né, eu faço questão de deixar com vocês aqui esses links, né? A gente está conversando sobre alguns assuntos aqui, e eu tenho muita responsabilidade para estar diante de vocês falando sobre temas, né, que são polêmicos, mas com muito cuidado para não ser leviano. O que é leviandade? É quando você fala algo que você não tem como comprovar isso, né? Então, se vocês pesquisarem hoje por qualquer fonte de pesquisa, né, por exemplo, o Google Academics, ele simplesmente tem artigos, né, postados por médicos do mundo todo. Então, ele não consegue, ele não bloqueia na hora. Então, muitas vezes, por exemplo, quando você acompanha aí a comunidade médica,
os caras publicam um artigo, né, de algum hospital por aí afora, com todos os relatórios, e demora, às vezes, um dia, dois, para que eles possam bloquear. Então, você percebe que é verdade. Você percebe, recentemente, eu estava escrevendo um artigo aqui para um resumo de linha de pesquisa aí para a Universidade de São Carlos, né, que eu estava pleiteando um artigo por lá, não deu tempo de concluir, mas enfim, vários artigos que eu pesquisei, né, sobre Covid no início da minha pesquisa, em abril, não estão mais disponíveis, já foram retirados do ar. Então, até o primeiro momento, eu sou um otimista, digamos assim, por essência, tá? Eu sou daqueles que faço um esforço para acreditar que as coisas realmente são de verdade. E eu fiquei muito chateado quando eu confirmei isso. Falei, pô, cara, não está mais lá. Como eu tinha baixado, eu continuo tendo na minha máquina, né? Então, assim, vários artigos, né, falando não apenas do tratamento precoce, mas de uma série por exemplo, da própria Fiocruz, né, que tem hoje o apoio do governo, esse tipo de coisa, mas falando principalmente sobre a questão da síndrome pós-Covid, né, que eu estava falando aqui, fazendo um resumo de projeto de pesquisa sobre o uso de redes neurais, justamente para predizer, né, para conseguir correlacionar sintomas mais, digamos assim, mais agressivos por alguns pacientes, tentar de alguma forma, através de redes neurais aqui artificiais, conectar isso com a chamada síndrome pós-Covid, que é algo muito novo, né? A gente não encontra artigos para isso. O que é a síndrome pós-Covid? Algumas pessoas que quase 6 meses ou um ano depois da Covid ainda continuam tendo sintomas. Algumas pessoas continuam desenvolvendo anticorpos para a Covid e o corpo paralisa, né? Porque o corpo não para de produzir anticorpos quase que 6 meses depois de ter tido Covid e, muitas vezes, uma Covid leve, com sintomas muito leves, e passam a ter complicações praticamente 4, 5 meses depois. Lá fora chama-se long Covid e aqui no Brasil chama-se síndrome pós-Covid. E aí há uma polêmica muito grande, porque a ideia não é criar teorias da conspiração, mas também não criar pânico na população. E eu pesquisei muito sobre isso no início de abril, porque eu queria postar um artigo na Universidade de São Carlos, que estava pleiteando uma bolsa de mestrado lá, mas não deu tempo, correria toda, não consegui terminar, né? Até pela dificuldade de localizar esse tipo de coisa. Então, boa parte do que eu pesquisei em abril não está mais disponível, já tiraram, o Google retirou. Então, isso é muito chato, porque é frustrante, porque a gente escolhe uma área de atuação onde você acredita no caráter livre da tecnologia, né? Mas aí cai a ficha e você percebe, poxa, gente, isso aqui é um negócio, né? Isso tem custo, né? Quanto custa para o Google manter um data center, né? Quanto que o Google consome de energia diariamente? Tudo isso tem um custo muito grande. E a gente vai percebendo também que essa convergência tecnológica, agora saindo da esfera do lado médico, né? Vamos olhar por outro lado. Vamos pensar no lado estratégico de tudo isso, né? Hoje, dia 1º de junho, algo acontece para vocês, né? O Google anunciou em outubro do ano passado que a partir do 1º de junho de 2021, o Google Fotos deixaria de ser gratuito. Vocês estão acompanhando isso pela mídia, né? Desde o ano passado que ele já vem avisando. Olha, a partir desse momento, dia 1º de junho de 2021, o Google Fotos vai consumir o espaço do seu Google Drive. Como a telefonia móvel, né, hoje tem como critério de escolha para o seu dispositivo a qualidade das câmeras, e quanto maior a qualidade, melhor as fotos, e quanto melhor a foto, mais espaço ocupa, não precisamos nem dizer o que vai acontecer com todo mundo que vive tirando foto o tempo todo. Logo, logo, a sua conta no seu Google Drive vai estar cheia e você vai precisar pagar para armazenar suas fotos. E tem algo de errado nisso? De forma alguma, gente, porque de graça, né? Nada é de graça. Mas percebam que há um movimento em curso, né? Todos esses serviços que foram disponibilizados de forma voluntária há 10 anos atrás, 5, 10, 8 anos atrás, posicionou o mercado. Quando vocês olham, nós falamos aqui de revolução industrial, né? Que foi a substituição do trabalho braçal, manual, por máquinas, né? Nós tivemos também uma revolução no marketing. No marketing tradicional, quando você tinha o objetivo
de chamar a atenção de um produto para o cliente, você modificava a disposição de uma prateleira ou de uma vitrine. Era uma maneira de posicionar o produto para o cliente. Na esfera digital, isso mudou. O cliente é que está sendo posicionado aonde o fabricante precisa. Simplesmente ele te oferece voluntariamente um serviço que você não conhecia e você passa a utilizar algo que, enfim, era praticamente alternativo. De repente, com o passar do tempo, você começa a utilizar aquilo e se torna algo importante. E, com o passar do tempo também, aquilo que era uma questão até alternativa e que começa a ganhar importância, se torna fundamental. A ponto de, por exemplo, hoje, eu não consigo mais montar uma aula se eu não tiver o Google. Recentemente, eu tive um problema aqui com o meu cartão de crédito, né? Mesmo tendo todo o cuidado com a questão de proteção, sistemas de segurança, foi feita uma tentativa de compra no cartão, entrei em contato com a operadora e eles bloquearam o cartão. E demorou aí cerca de uns 20 dias para eu poder receber um cartão novo. E nesse período, né, foi bloqueado, né, todos os pagamentos com o cartão, com a operadora e tal. E eu sou assinante do Google, eu não uso o Google gratuito, eu uso o Google pago, eu tenho uma conta chamada Google One, para que eu possa ter acesso ao que? O suporte do Google no Google Analytics, que é algo que eu uso aqui para as aulas. Eu tenho 100 gigas de espaço em disco, e boa parte disso já está ocupado, porque eu uso muito para as ferramentas aqui do Teams, que tudo bem que o Teams usa o OneDrive, mas antes da pandemia, eu praticamente usava nas minhas aulas o Google Classroom, que é o Teams, entre aspas, né? É como se fosse o Teams do Google. Então, eu tenho muito espaço ocupado no Google. E o que aconteceu quando meu cartão bloqueou? Eu não consegui pagar, né? Porque o Google, você não vai, eu não vou no banco pagar o Google, ele desconta direto do cartão de crédito, simplesmente bloqueou. Eu fiquei sem pagar o Google por um mês, a minha conta foi bloqueada. Eu não conseguia acessar nenhum arquivo, porque meu servidor estava parado, ou seja, eu não tinha acesso aos meus arquivos porque estava bloqueado. Eu não conseguia nem praticamente acessar uma apresentação que eu tivesse no Google Drive, porque ele estava momentaneamente indisponível. Então, o que num primeiro momento era um recurso alternativo, hoje se tornou vital para o trabalho que eu executo e eu realmente pago, porque vale a pena pagar. É um trabalho, é um serviço muito bem feito. Nunca me deixou na mão os serviços do Google. Mas, diante dessas últimas revelações, desses últimos acontecimentos, eu realmente fico um pouquinho preocupado, porque nós estamos falando de algo que decide, né, o rumo de uma eleição. Nós tivemos há 2 anos atrás aí, 2 anos não, pô, a penúltima eleição norte-americana já foi decidido por uma questão digital, né? E eu posso mostrar para vocês aqui, né, por alguns artigos em livro, deixa eu ver a hora que nós temos aqui, temos mais uns minutinhos, a eleição do Bill Clinton, há mais de 20 anos atrás, já foi influenciado pelos mecanismos digitais e nós nem sabíamos, né? Isso hoje está em algumas literaturas por aí. E eu posso até mostrar isso para vocês. Deixa eu ver se eu localizo aqui nos meus livros aqui e abro para vocês que é um e-book da Amazon. Mas, assim, se eu não conseguir localizar para hoje, que são 20 para as 11 aqui, eu deixei algumas coisas separadas, né? A gente pode trazer isso em algum outro momento, que essa chamada convergência, como eu disse, traz muitos benefícios, mas começa a trazer algumas preocupações para nós também, né? Porque nós estamos fazendo parte de digamos assim, de um movimento onde nós não estamos conduzindo, nós estamos sendo conduzidos, somos passageiros, né? Então, como eu disse, se no passado, né, a vitrine era ajustada para simplesmente colocar o produto em evidência para o consumidor, hoje o mercado inverte. O consumidor está sendo posicionado estrategicamente aonde convém para o fabricante. E aí a gente passa a ter uma inversão, né? E segundo Bauman, né, que é um sociólogo polonês falecido recentemente, na sociedade do consumo, o produto passa a ser você, no caso nós. Nós viramos produto, né? Comercialmente interessante. As redes sociais, cada like que você busca, nada mais é do que a busca pela aceitação através de uma rede social.
E isso vai tornando esse mecanismo cada vez, vai criando uma codependência disso, e deixa de ser apenas uma questão de uso, né, de entretenimento, e passa a se tornar algo que às vezes gera até problemas para as pessoas, né? Então, tudo isso que nós estamos mencionando aqui em relação à convergência, né, tirando o lado positivo, tem uma série de questões que a gente precisa, claro, com certo cuidado, não é pânico, não é, como disse aqui, teorias conspiratórias, nada disso, é apenas coisas que vêm acontecendo já há muito tempo, e que algumas questões hoje emergenciais aqui durante esse momento que a gente vive, nos coloca diante de algumas revelações, né? Que empresas precisam ter lucro e que esse caráter de isenção, de independência, né, já não se caracteriza, né? Então, se um documentário como O Dilema das Redes está aí, né, trazendo algumas questões para nós já há algum tempo, mas, enfim, a gente tem algumas questões aí que a gente precisa realmente parar para observar com mais cuidado. E nós temos aqui mais 4, 5 minutos, 15 minutinhos. Eu tenho só um resuminho aqui, que eu vou compartilhar com vocês rapidinho. Olha, Samuel, em relação a essa questão do Google estar disponibilizando ter disponibilizado alguns recursos de forma gratuita no início, né? E nesse momento o caráter comercial começa a se evidenciar, é algo que a gente até entende, né, Samuel? Porque, como eu disse, imagina o custo que o Google tenha para manter os seus data centers, isso gera custo, né? E o serviço do Google tem qualidade. Quanto ao fato de cobrar, não é isso que me preocupa um pouco, né? O que me preocupa muito é quanto você pode pagar, determina o quanto você consegue influenciar tendências e escolhas, né? Então, assim, se você entra hoje no YouTube, né, e se lhe é oferecido, lhe é mostrado algumas opções de vídeos, né, e de conteúdos, e isso não está associado à tua escolha, mas porque alguém está enfatizando uma campanha de marketing, você está cada vez mais dentro realmente de algo muito parecido do filme Matrix, né? Você tem uma liberdade de escolha, mas vai escolher apenas e tão somente aquilo que lhe é disponibilizado. Existe um filósofo, né, antigo aí, mas antigo entre aspas, né, dessa linha mais clássica, né, o Jean-Jacques Rousseau, que ele afirmava na sua literatura que liberdade é o direito de escolher as próprias correntes. E, querendo ou não, a gente volta, o assunto vai batendo, né? Estamos falando de convergência tecnológica, mas estamos fazendo uma convergência histórica aqui, né? E é justamente nesse sentido que eu vou mostrar uma apresentaçãozinha para vocês aqui rapidinho, para a gente compartilhar, finalizar esse assunto, né? Que, na verdade, não finaliza, né? A gente gera algumas dúvidas aqui que continuam. Eu não estou plantando dúvidas, né? Eu estou trazendo reflexões para vocês, porque vocês estão iniciando, digamos assim, no primeiro módulo de um curso, estudando uma área tecnológica que está ainda em total desenvolvimento. O que nós temos hoje, em termos de resultado aplicado das chamadas inteligências artificiais, dos mecanismos cognitivos, é algo muito recente, é ainda muito, digamos assim, muito jovem, né? Imagina o quanto isso poderá fazer daqui a 20, 30 anos. E tudo isso que nós estamos conversando aqui é porque a gente consegue perceber, consegue encontrar conteúdo sobre isso em literatura específica. Agora, parem para imaginar, sem neurose, sem paranoia, o que já está acontecendo e o que a gente não consegue saber porque não está ao nosso alcance. Porque não é divulgado. Então, longe de causar preocupação paranoica, mas é apenas reflexiva, porque é uma questão de responsabilidade. Falar de informação, falar de conteúdo e formação profissional, né? Que mercado é esse que nos aguarda nesses próximos 10, 20 anos, né? O que a tecnologia pode fazer por nós
e o que ela está fazendo de nós. O poder de influência do Google, da Microsoft, desses mecanismos que determinam o espaço digital por onde você caminha, mas ele definitivamente determina para onde você vai, né? E praticamente tudo dentro de uma questão programável, né? Você passa a ser meio que um fantoche de tudo isso. Todos nós, não é vocês, nós de um modo geral. Isso é meio complicado. Estou aqui com uma apresentação rapidinho para a gente poder finalizar, 4 ou 5 slides aqui, só para a gente fechar esse assunto aqui, que na verdade não fecha, né? Ele simplesmente permanece, porque vão acompanhando, continuem observando esse cenário. Compartilhei a tela aqui. Essa apresentação aqui é só uma coisa assim, bem pessoal, né? Que eu fiz isso aqui sem compromisso algum há uns 5 anos atrás, gente. Durante as aulas de projetos de aplicação web do ensino médio, na verdade, 4 anos atrás, a turma do terceiro da manhã. E eu utilizei isso também numa capacitação aqui do Centro Paula Souza, que era para fazer uma análise sobre mercado, sobre tendências de marketing, né? Que foi uma capacitação sobre marketing digital e comunicação através da internet, né? E aí eu fiz algumas analogias aqui, a princípio em aula, que depois eu usei neste curso, que hoje, né, mediante ao assunto que nós estamos tratando, eu achei que tinha muito a ver com a essência do que nós estamos tratando aqui hoje, que é essa questão dos sistemas cognitivos, convergência tecnológica, o que isso está impactando na vida das pessoas e o quanto de isenção isso traz. E aí a gente compara, né, o homem, né, em toda a sua trajetória, desde lá de trás até o hoje, neste exato momento, e a gente começa a perceber que algumas coisas não mudaram muito, não. E a gente se assusta um pouquinho com algumas comparações. Então, vamos lá. Esta apresentação aqui fala sobre internet, web, né, conteúdo e métricas, né? O que são as métricas? As métricas são as análises de dados, né? Por exemplo, os insights do Teams, né? Repito, eu criei isso aqui em 2016, se não me falha a memória, no ensino médio da manhã, para mostrar para o pessoal uma apresentação sobre marketing, né? E está batendo com o que a gente está vendo hoje. Professor, licença, acho que estou transmitindo tela. Não está compartilhando para vocês aí? Não. Não? Deixa eu voltar aí. O que houve aqui? Deixa eu voltar aqui. Peraí. Chegou para vocês minha imagem aí, minha tela? Sim ou não? Estão vendo? Agora sim. Opa, beleza. Eu acho que eu esqueci de clicar no compartilhar. Então, esta apresentação aqui, como eu estava afirmando para vocês, isso aqui foi feito há uns 4 anos atrás, por volta de 2016, num curso do ensino médio da manhã, no curso de programação para o web, e estava falando sobre conteúdo, a parte de Analytics, né, que foi justamente nessa época que eu assinei o Google para poder ter acesso ao Analytics. E pesquisei um pouquinho sobre algumas comparações sobre a evolução do homem no tempo, né? Os dilemas que atormentavam o homem no passado, nos séculos passados, e o que hoje nós temos também, não digo desafiando, mas que está aí, para quem consegue perceber. Porque não se trata de ver, se trata de perceber, né? De quem consegue realmente entender que a gente está diante de uma situação um pouquinho diferente, que a tecnologia está trazendo para nós de volta alguns dilemas que já acometeu a humanidade séculos atrás, né? Então, vamos lá. Voltando no tempo um pouquinho, né? Observando ontem, né, para entender o hoje e, se possível, a gente conseguir se preparar minimamente para o amanhã. Vamos voltar aqui no século XVIII, pessoal. Iluminismo, né? Movimento intelectual do século XVIII, idealizado basicamente por alguns pensadores, o mais brilhante de todos, ou o mais popular de todos, René Descartes, esse sujeito aqui da foto, que imortalizou o pensamento cartesiano, né, do penso logo existo, né? E o que o iluminismo trazia como, digamos assim, como vertente
para o movimento intelectual promovido no século XVIII. Algo que nós estamos fazendo neste momento. Diante dessas correntes que, de alguma forma, arrastam a sociedade, né? A gente parar, observar, analisar as coisas e colocar a luz da razão, né? A serenidade na hora de fazer nossas escolhas e prestar atenção no que está acontecendo. Então, o nome iluminismo, esse movimento intelectual do século XVIII, tinha este nome porque ele visava trazer o quê? A luz da razão aos movimentos sociais da época. E reparem bem que o que nós estamos fazendo na aula de hoje, falando sobre convergência tecnológica e refletindo sobre as tecnologias, está pedindo justamente isso, trazer razão, serenidade, a luz. Porque na época, né, no século XVIII, se chamava de razão à luz, e o pensamento, a doutrina do pensamento era chamado de treva. Quando você era doutrinado, alguém obrigava você, oprimia a fazer algo, ou, digamos assim, manipulava, isso era considerado uma escuridão, uma treva. E aí os intelectuais, os pensadores, peraí, gente, a gente pensa, pô, a gente raciocina, somos racionais. Vamos trazer a luz da razão, né? E qual era a síntese aqui? O que se discutia na época, né? Quais eram as críticas que o iluminismo trazia para aquele movimento, né, para aquele momento? Primeiramente, combater o mercantilismo, que era ali o modelo, digamos assim, da economia vigente naquela época. Estamos falando de século XVIII, hein, gente? Mercantilismo. Outra questão que atormentava o homem da época era o absolutismo monárquico. O que era o absolutismo monárquico? Era o poder absoluto dos reis. O rei podia tudo. A corte, né, a alta corte, digamos assim, os nobres podiam fazer qualquer coisa e os plebeus tinham que ficar calados. Então, isso revoltava o homem da época, né? Então, o iluminismo trazia uma reflexão sobre isso, sobre o mercantilismo, que eram os movimentos comerciais da época, o poder, né, que as monarquias, a alta cúpula, digamos assim, das monarquias exercia sobre as pessoas, altos impostos, era praticamente uma extorsão, e o poder também exercido pela igreja sobre as pessoas, né? Ou seja, manipulando as pessoas, dizendo o que elas tinham ou não que fazer, sob a pena da ira divina, né? Isso era uma forma de manipular e de incidir sobre o comportamento das pessoas, né? E aí a gente tem aí praticamente 4 séculos, né, se passaram, né, do século XVIII até agora, e a gente para repensar e comparar com o que estamos batendo nessa tecla hoje, né? E eu repito, eu não havia planejado falar sobre isso aqui, ó. É que enquanto eu estava pensando sobre o assunto de hoje, me recordei que já havia falado isso há 4 anos atrás para a turma do 3º ano do médio. Eu falei, pô, vou trazer de volta esta apresentação. E já que o pensamento comprova e autentica que a gente existe, né, no que dizemos aqui, como René Descartes imortalizou, pensamos, logo existimos, vamos pensar no que realmente mudou e comparar os momentos do século XVIII ao que nós estamos vivendo hoje, no século XX. Comparando os momentos, vamos lá, século XVIII, mercantilismo, dias atuais, é o capitalismo, ponto. Eu não estou criticando o capitalismo, tá, pessoal? Porque, enfim, vivemos numa sociedade capitalista, mas estou comparando. Não é uma crítica, é uma análise. Se no século XVIII o mercantilismo, que era um modelo de comércio que existia, né, era uma coisa preocupante para o homem da época, hoje nós temos o capitalismo que determina também cada passo nosso. Né? O capitalismo, quem tem mais, pode mais. O absolutismo monárquico, ou seja, o poder absoluto dos reis, não existe. Nós não temos mais monarquia, mas nós temos hoje o poder financeiro que, através da globalização, impõe uma outra dinastia. Nós temos o mundo dividido em blocos. Você tem ali o bloco dos asiáticos, né, liderado pela China. Você tem o mercado comum europeu, que é o grupo dos euros,
E você tem os Yankees, os norte-americanos, que também é um país, mas se fecha como um grande bloco, porque tem uma potência financeira que ainda é maior que a China. Então, se falava do poder absoluto das monarquias, hoje você tem um poder do capitalismo amplificado pela globalização, que continua mandando forte nessa questão, não mudou. Se na época, no século XVIII, a igreja tinha um determinismo sobre o comportamento das pessoas, hoje ainda existe isso, tudo bem? E eu não estou aqui criticando religião, tá, pessoal? Vivemos num país, num estado laico. Religião não acho que seja uma coisa ruim, de forma alguma. Eu acho que o homem precisa ter parâmetros para a vida, né? Mas se o homem lá atrás, digamos assim, questionava o poder da igreja, ela ainda existe, né? Porém, algo mudou, no sentido, não é que mudou, aumentou. Se antes nós tínhamos o mercantilismo, hoje capitalismo, o absolutismo e a globalização, o poder da igreja continua, nós hoje temos a mídia e nós temos a internet que, desculpe a expressão, arrebentam com isso. Porque se o homem estava lá atrás, no século XVIII, preocupado com o poder de manipulação de mercado das monarquias e da igreja, hoje ele está sendo muito mais massacrado. Se antes ele lutava contra 3 correntes, hoje ele tem muito mais correntes para lutar. Porque a gente está sendo muito mais manipulado do que antes. Porque eu duvido que o mercantilismo pudesse mais que o capitalismo. Eu duvido que o absolutismo das monarquias fosse maior do que a globalização. E eu duvido, e aí, se lá atrás criticavam o poder da igreja, cara, presta atenção no que a mídia faz hoje e no que a internet está fazendo. Faz com que o poder de influência que nós recebemos dos, digamos assim, da influência religiosa, praticamente inexista. A mídia e a internet hoje, mediante que nós estamos apurando em relação a alguns fatos que eu mencionei com vocês hoje, do tratamento precoce, Covid, uma série de outros itens que hoje praticamente é proibido na internet, a influência desses mecanismos hoje é muito maior. Então, se nós éramos, digamos assim, né, se nós fomos, né, se o homem do século XVIII lutou contra a opressão desses movimentos, hoje, literalmente, estamos numa situação ainda mais desafiadora, porque as correntes que nos amarram são muito mais fortes e estão num número muito maior. Olha a mídia e olha a internet atropelando as sociedades, levando para onde quer. E aí, né? Estamos aqui falando sobre a internet, deixa eu acelerar para a gente não passar do horário da aula aqui. A internet é ruim de jeito nenhum, é maravilhosa. Eu acho que é o maior veículo de comunicação e informação que temos na história. Mas hoje ela tem um poder de influência muito grande sobre as pessoas, né? Sem sombra de dúvidas, o caráter de informação e comunicação procede. Mas tem um fator ambivalente aí. Ela consegue ser luz e, ao mesmo tempo, pasmem, treva. A internet, ela consegue ser yin e yang ao mesmo tempo, cara. Ela consegue representar o taoísmo, né? O tudo. Ela consegue ser luz e, ao mesmo tempo, treva, né? E aí, nós temos redes sociais, aplicativos de mensagem, os sistemas cognitivos com inteligência artificial, gerenciadores de conteúdo que fazem o que querem com o conteúdo que nos apresentam, marketing digital, que também tem um poder de influência muito grande, geradores de tráfego, métricas e analytics. É pouco? Estamos melhor ou estamos pior do que o homem do século XVIII? É só uma questão de parar e conhecer e perceber. E, diante disso, surge o termo que, na época, eu fiz uma ironia em sala de aula, né? De propor, gente, estou propondo aqui um iluminismo digital. Isso foi uma, entre aspas, uma metáfora, tá, pessoal? Porque não existe o iluminismo digital. Isso aqui foi uma brincadeira que eu fiz em sala de aula e acabou pegando. Porque se René Descartes, né, citou a necessidade de trazer a luz da razão aos movimentos sociais do século XVIII, nesse momento atual, mais do que em 2016, quando eu apresentei isso para a galera do terceiro ano do médio,
agora, mais do que nunca, a gente está precisando, sim, de trazer a luz da razão e muita serenidade no uso da tecnologia. Porque senão a coisa complica. Agora, mais do que nunca, o penso logo existo tem que se fazer valer. Porque estamos sendo, arrastados por um tsunami digital. Então, estamos propondo aqui, humildemente, pelo amor de Deus, eu não tenho de longe a pretensão de concorrer historicamente com René Descartes. Sou apenas um professor de ensino técnico, foi apenas uma metáfora. Fizemos umas comparações aqui e, pasmem, o homem contemporâneo está sofrendo, em termos de pressão e de influência, muito mais do que o homem do século XVIII. Então, preguemos aqui o iluminismo digital. Vamos pensar antes de fazer, gente. Vamos colocar a razão como luz para iluminar cada clique, cada escolha que fizermos dentro desse segmento digital, porque realmente fiquei muito decepcionado com algumas descobertas nesses últimos 3 ou 4 meses aqui em relação a essa influência que a internet e alguns mecanismos hoje estão exercendo por algumas indústrias que estão financiando algumas questões. Tudo bem? Então, no caso aqui, a ideia não é parar de usar a internet, nada disso, eu estou fazendo apenas uma comparação, uma análise comparativa entre dilemas do homem contemporâneo e do homem do século XVIII, e percebendo que talvez só mudou o tamanho e o tipo da corrente, mas continuamos ainda sendo arrastados. Como o nosso horário já está batendo aqui, pessoal, vou finalizando aqui, já são 11 horas. Alguma pergunta sobre essa questão da convergência? Citei aqui vários aspectos, a gente contextualizou aqui várias coisas, tá? E realmente tudo isso que foi falado aqui está diretamente ligado à questão da convergência tecnológica, pessoal. Alguma pergunta? Perfeito, Heitor. Pessoal, como disse, a ideia aqui não é criar nenhum tipo de alarmismo, nenhum tipo de teoria da conspiração, mas simplesmente são fatos, né? E como a gente tem aí tecnologia como a essência do nosso trabalho e sistemas de informação também, e nessas aulas de SISTIC, sistemas de informação, o tópico convergência tecnológica surgiu nessas 2 últimas semanas que eu estive fora. Hoje resolvi fazer um fechamento sobre isso, mas repito, com muito cuidado, com muita responsabilidade, porque não é do meu feitio criar alarmismo e nem ficar fertilizando teorias conspiratórias, porque eu acho isso bobeira. Mas contra fatos não há argumentos e a gente precisa fazer o quê? Trazer informação, beleza? Então, agradeço a atenção de vocês, espero que o assunto trazido aqui tenha sido do interesse de vocês. Se não fui feliz na abordagem, peço que me compreendam, porque a ideia aqui realmente é conectar teoria, prática e aplicabilidade na vida real. Fechou? Não tendo dúvidas, vou encerrando aqui a gravação. Parando a gravação.